O Vaticano é o menor país do mundo e a sede oficial da Igreja Católica Apostólica Romana e a residência oficial do Papa. Dizem que no subsolo da sede há um espaço enorme, onde é guardado documentos e objetos milenares de todo o mundo, chamado o Arquivo Secreto do Vaticano. Além dessa coleção de objetos e documentos, há histórias sinistras sobre o Vaticano, que são alimentadas até hoje e que alimentam diversas questões. Hoje vamos mostrar as teorias e os segredos do Vaticano. O Vaticano fica no centro de Roma, capital da Itália, com 440 mil metros quadrados. Lá residem cerca de 900 pessoas, sendo elas compostas por pessoas da Igreja Católica e também pela Guarda Civil, a Força Armada do Vaticano, o lugar mais perigoso do mundo. Gente, parece absurdo, né? Estranho. Como assim? Um país, o menor país do mundo, tem a maior taxa de criminalidade do mundo? Como assim? Me explique isso aí. Isso, gente, é porque lá residem cerca de 800 e 900 pessoas. Por conta dessa proporção, ela acaba tendo essa alta taxa de criminalidade. Os crimes mais cometidos por lá são furtos a lojas, roubos de bolsas, celulares, carteiras, e esses delitos ocorrem pelos próprios turistas, né? Ele crê que é isso, os próprios turistas, ó, passando a mão. Para vocês terem ideia, gente, cerca de 8 milhões de pessoas visitam o Vaticano por ano, julgando um morto. Gente, aconteceu um julgamento em janeiro de 897. Nesse julgamento foi julgado o então pontífice da igreja, que era o Senhor Formoso. Ele foi julgado. E ele foi papa entre 1891 e 896. Sabe qual foi o único problema, gente, desse julgamento? É que Formoso, ele estava morto já havia uns 7 meses, gente. O novo papa que até então estava redigindo era o Papa Estevão VI. O Estevão VI, ele dizia que todo mundo que cometeu algum crime, que cometeu algum inquérito, ele devia ser julgado, ele devia ser condenado, mesmo que ele já não estivesse mais na sua posição. Só que esse sínodo, ele foi realizado em circunstâncias um tanto sombrinhas. O Papa Estevão VI, ele ordenou que o cadáver de Formoso fosse removido de seu sarcófago e levado à Basílica de São João de Latrão, em Roma, para ser julgado. E o cadáver, ele foi todo adornado com roupas papais, com adereços papais, e ele foi colocado ali num trono para enfrentar o seu julgamento. O Estevão VI, ele acusou o cadáver de quebrar o julgamento, de não retornar a Roma e de ter obtido ilegalmente o seu título de Papa. Esses crimes, ó, gente, ocorreram muito antes do julgamento. Lá em julho de 876, Formoso, ele foi excomungado por intrometer na política das potências europeias. E ele foi proibido de celebrar a missa pelo Papa João VIII. Depois da morte do João VIII, reinou ali o Marinho I, em 878. E ele absolveu Formoso. E Formoso, ele voltou a ser bispo. Então, gente, depois de tudo essa cafungueira aí que aconteceu, ele foi eleito. Isso mesmo, Formoso foi eleito papa em 1º de outubro de 891. Sabe o que aconteceu de novo? Formoso, ele gostava mesmo de uma política. E lá vai ele se envolver novamente na política. Gente, sem surpresa nenhuma, Estevão VI decretou e considerou Formoso culpado, porque ele não poderia legalmente receber o título papal. Então todas as suas medidas, todas as suas decisões judiciais, bem como as suas ordens sacerdotais, foram declaradas inválidas. Tudo o que Formoso aprovou, tudo que Formoso falou foi declarado inválido. Não valia mais nada. Após o julgamento, Formoso foi condenado culpado. E aí tiraram as roupas sacerdotais de Formoso, colocaram ali uns trapos, que agora ele não era mais digno de ser papa. Colocaram uns trapos ali nele. Cortaram os seus 3 dedos da mão direita, que era onde ele dava as bênçãos papais, né? Arrancaram ali, ó. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Os seus dedos. E ele foi enterrado no cemitério de indigentes e logo mais ele foi jogado no rio Tibre. Arquivo Secreto
do Vaticano. O arquivo secreto, gente, do Vaticano guarda volumes que contam, entre outras coisas, um pedaço da história da humanidade. Se as prateleiras do local fossem enfileiradas, elas se estenderiam por 85 quilômetros, o que torna um dos maiores arquivos do mundo. Boa parte dos seus registros estão à disposição do público. Você pode chegar lá, dar uma olhadinha. Mas tem uma parte dele que só pode ser vista pela alto clero, pela alta hierarquia. Nós, réis humanos mortais, não podemos ver. Por isso que se estende essa teoria, né, da conspiração, que muitos falam, desse arquivo secreto do Vaticano. O que eles tanto escondem que nós, réis mortais, não podemos ver? Não vou saber mesmo. Gente, em 1920, o professor Ludwig, ele teve ali uma forma que ele conseguiu acessar a biblioteca do Vaticano e ele pôde ler alguns manuscritos antigos bizarros, segundo ele, que poderiam mudar o curso da humanidade. Ele afirmou ter encontrado vários textos sobre códigos antigos, alquimias, coisas estranhas, OVNIs e até visitas extraterrestres que visitaram a Terra no passado. Ele também encontrou registro de uso de armas nucleares, ó, na antiguidade. Inclusive, segundo ele, lá tinha um documento que explicava como as antigas muralhas da Babilônia foram derretidas por uma arma que produzia temperaturas monstruosas. Lá nesse arquivo secreto do Vaticano, tem descobertas científicas, geográficas, documentos papais, correspondências diplomáticas, há também cartas do artista Michelangelo, os papéis da anulação do casamento do rei inglês Henrique VIII e processos da Inquisição, inclusive o de Galileu Galilei. Recentemente, gente, o Papa Francisco, ele pediu e ele mudou o nome de Arquivo Secreto do Vaticano para Arquivo Apostólico do Vaticano. Isso porque o termo secreto tinha gerado muitos equívocos e uma imagem distorcida. Bom, gente, isso tudo aqui que a gente falou é algo que nós não temos evidências. São teorias da conspiração, assim por dizer. Não tem algo nada concreto. A gente não pode afirmar isso que a gente acabou de falar aqui do arquivo secreto do Vaticano. Mas nós ficamos com a pulga atrás da orelha. O que tem tanto nessa biblioteca que só algumas pessoas do alto clero que podem ver? O que está acontecendo? O que está pegando? É um mistério que talvez nós nunca saberemos. Vai saber, né? Desaparecimento de Emanuela Orlandi. Gente, o desaparecimento de Emanuela Orlandi é um dos maiores mistérios do Vaticano. Emanuela Orlandi era filha de um funcionário do Vaticano e ela morava com a sua família nessa cidade-estado. Emanuela Orlandi havia terminado o seu ano letivo, mas mesmo assim ela fazia aula 3 vezes na semana, aula de flauta. E em 22 de junho de 1983, ela ligou para os seus pais e falou assim: pais, eu vou chegar um pouco mais atrasado hoje em casa, vou chegar mais tarde, porque eu tenho uma entrevista de emprego numa empresa de cosméticos, por isso eu chegarei mais tarde. Emanuela Orlandi foi vista pela última vez em um ponto de ônibus entrando em uma BMW. Até hoje não se sabe quem dirigia essa BMW, até hoje não se sabe a veracidade dessa entrevista. É um mistério sem solução. Só que em maio de 2012, o padre Gabriele Armorti afirmou que ela foi raptada por um membro da polícia do Vaticano para orgias sexuais e depois ela foi assassinada. E segundo a morte, ele disse que também esse incidente envolveu uma embaixada estrangeira não identificada. Outras fontes policiais afirmam que o sequestro foi feito por terroristas extremistas muçulmanos para exigir a libertação de Mehmet Ali, após ele ter atirado no Papa João Paulo. Agora, recentemente, em abril de 2023, o irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, ele insinuou num programa de televisão italiano que o Papa João Paulo II tinha a prática corrente de sair dos seus aposentos à noite com alguns bispos em busca de menores. O Papa Francisco rejeitou as acusações de João Paulo II. Gente, esse é um mistério que até hoje continua sem solução. Embora várias teorias e suspeitos terem sido levantados, envolvendo desde a máfia italiana até pontífices do próprio Vaticano, esse é um mistério que até hoje não foi descoberto.
São Malaquias. Você conhece São Malaquias? Já ouviu falar de São Malaquias? Se você não ouviu falar, eu vou te contar agora quem foi São Malaquias. Ele foi um bispo irlandês que viveu no século XII. Século depois da sua morte, ele teria orientado a Arnold Ion a publicar as suas profecias. Malaquias, ele teria tido visões apocalípticas quando ele viajou para Roma em 1139. E ele escreveu as 112 frases. Essas 112 frases, cada uma era mais enigmática que a outra. Essas 112 frases que São Malaquias escreveu representava cada uma um papa. Segundo ele, 112º papa, a Igreja Católica passará a ter um novo líder que governará na desolação do mundo e que Roma será destruída. Coincidência ou não, o atual papa, ele é o 112º Papa da Igreja. E de acordo com São Malaquias, será o último a administrar a Igreja Católica. Para os cristãos, isso representaria a vida do anticristo, que tomará o lugar do Papa e administrará o mundo por um tempo. E esse tempo será de paz, fartura e prosperidade, para que depois ele venha revelar a sua verdadeira face. Será o princípio do fim, que também, segundo o livro escrito pelo apóstolo João, Apocalipse. Muitos acreditam que o Vaticano guarda as 7 chaves, todas essas profecias que São Malaquias teve. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Convido você a deixar o seu like, a compartilhar, a se inscrever aqui no meu canal, que vai me ajudar demais. Obrigada para você que ficou aqui até o final. Se você curtiu o vídeo, comenta aí nos comentários, dá essa força pra gente, que vai me ajudar demais. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!